política de redução da igualdade racial, de políticas de redução da igualdade social, a gente com certeza estaria numa situação melhor, mas estamos aqui no governo Bolsonaro. Eu sei que a nossa bancada brigou para que o auxílio fosse de R$200, que era o que o Bolsonaro queria, para 600 e chegar até 1.200 para as mulheres que são chefes de família. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o que é esse auxílio emergencial, quem tem direito a ele, como que a gente pode conseguir ter acesso. E agradecer mais uma vez por ter participado, por ter aceitado participar. Obrigado, Tamires, mais uma vez. Obrigado aí pela oportunidade. Eu acho que nós estamos num momento de um debate muito estratégico, né? Não é olhar somente e tentar entender a renda básica emergencial, que é fundamental, até porque o governo tem feito uma confusão enorme e parcela das pessoas nem sabe se tem direito, se não tem, estão indo para a fila na frente da caixa. Quer dizer, esse governo só gera mais confusão. Então, na verdade, o que aconteceu? Esse projeto é um projeto que a gente formulou, eu, inclusive, ajudei a montar, um grupo de economistas que apresentou não só para o PT, mas para os partidos de oposição. E por quê? Porque o governo não tomava atitude nenhuma, né? E o Brasil vivia um grande debate, né? Não fique em casa ou não fique em casa. Esse debate não é um debate de escolha da população. Bom, eu posso escolher, eu quero ficar seguro. Se todo mundo pudesse escolher, fique em casa. Tem condições de ficar em casa, eu tenho certeza que as pessoas iam dizer, eu quero ficar em casa, eu quero me proteger, né? Eu quero ficar aqui, quero ter uma renda, mas isso não estava colocado. Talvez uns 10%, 15% dos brasileiros só mantiveram seus empregos e puderam tá fazendo o que a gente chama de home office, né? Quer dizer, ficar trabalhando em casa no computador com toda a segurança. Os demais estão tendo que ir para a rua trabalhar ou ficar em casa sem renda. Então, não é justo isso. E o governo não tomava atitude nenhuma. Nós começamos a pressionar, o governo apresentou uma proposta de fome, que era pagar R$200 só para quem não fosse do Bolsa Família e fosse do Cadastro Único, ou seja, para uma parcela muito pequena da população. Aí nós entramos com essa proposta da renda básica emergencial, pode dar o nome que for, auxílio emergencial, como as pessoas estão chamando agora, mas o nome mesmo oficial é renda básica emergencial, que o PT queria que fosse um salário mínimo, certo? Por trabalhador. Acabou sendo aprovado 600, indo até 1.200, ou para as mães solteiras, né, que cuidam sozinhas dos filhos, ou quando tem 2 trabalhadores na casa, pode ser o marido, a mulher, pode ser a mãe com um filho que já está em idade de trabalhar, podem receber, com acima de 18 anos, podem receber esses R$1.200, que é o limite por família. Quem que tem direito? Todo mundo que é do Bolsa Família tem direito, em vez de receber o Bolsa Família, que era só um complemento, vai receber este valor, e, portanto, a grande maioria que são mães vão receber os 1.200. Quem é do Cadastro Único e não é do Bolsa Família também tem direito. Aquele trabalhador informal, né, a gente chama de várias coisas também, informal, o autônomo, ou por conta própria, tem direito também, certo? Acima de 18 anos, né, que não esteja com carteira assinada, que é exatamente esse caso do autônomo. Quem está desempregado e já não está recebendo seguro-desemprego também tem direito, e o microempreendedor individual. Então, a nossa ideia era tentar cobrir todo esse público que a gente chama de informais, né? Depois a gente podia falar um pouquinho mais, porque o PT apresentou proposta, na verdade, para 3 grandes públicos. Esses informais, que é Bolsa Família, Cadastro Único, que eu acabei de falar, que é o Renda Básica Emergencial, para os assalariados que estão completamente desassistidos nesse momento no Brasil, ameaçados de serem mandados embora, muita gente sendo mandada embora, e para os microempresários, que nós também apresentamos proposta. Então, nesse primeiro momento, a pergunta, né, Tamires, quem tem direito? É esse público, Bolsa Família, quem é do cadastro, quem é informal, quem está desempregado, microempreendedor individual, e eu acho que a grande questão é essa, a pessoa tem que ter o direito de ficar em casa, né? Lembrando sempre que tudo que as pessoas estão falando, esse governo fica falando, está falando para a classe média. Fique em casa, passe álcool gel. Eu acho que o Claudinho pode até nos ajudar muito a desmistificar esse discurso, porque é um discurso voltado para um público que pode ficar em casa, que tem espaço na casa,
que tem álcool gel. Agora, nós precisamos orientar a população pobre, que está sem dinheiro, que não tem poupança, que não tinha o dinheiro, de pouco dinheiro que tinha, já gastou, e batendo na porta da Caixa desesperado, porque ainda não sabe direito se vai receber, se não vai. Tem uma parcela da população que já recebeu e tem uma outra que está a descoberto. Legal, Tereza, obrigado. Como você já puxou a bola aí, eu vou também passar para o Claudinho agora. Claudinho, tudo bom aí? Olha só, Claudinho, eu estou entre as mensagens aqui, por exemplo, o Lucas Silva está falando, como assim, cadê o auxílio? Todo mundo que eu conheço já recebeu. Aí a gente pensa o seguinte, Claudinho, como a gente falou no começo, as pessoas da comunidade estão sendo pressionadas para sair de casa. Como que você está vendo aí que as pessoas estão conseguindo se virar dentro de casa, elas estão seguras? Essa história de tirar, parece um período sabático, né? Coisa de rico. Ontem eu estava na fila do supermercado, eu vi um cara, era um vendedor de mel, o cara estava reclamando, e aí ele acaba até abraçando um pouco o discurso bolsonarista, mas não por ser bolsonarista. Ele falou uma coisa que é muito verdade. Ele falou, esse negócio de ficar em casa é para gente rica. Como é que eu vou ficar em casa vendendo mel dele? Então conta pra gente como é que tá a situação, como as pessoas estão se virando, se esses R$600 já chegou para todo mundo, tá tudo certo, tá ótimo, tá todo mundo em casa, passando álcool gel. Conta aí pra gente. Então, o dado real é que, efetivamente, esse R$600 não chegou para todo mundo. Eu moro na periferia, eu moro aqui no Jardim Monte Azul, aqui na Zona Sul de São Paulo, né? E nós juntamos aqui algumas lideranças aqui do distrito do Jardim de São Luís e criamos um comitê popular de enfrentamento à Covid-19, né? E a gente tem se deparado com muitas situações, muitas mesmo. A gente tem aqui, por exemplo, eu tenho aqui alguns casos. Tem um senhor aqui chamado Claudinho, também Claudinho, mas o nome dele é Claudemir. Ele é ex-presidiário, ele ficou 37 anos preso. Esse senhor, ele não tem reservista, ele tem 62 anos de idade, ele não tem reservista, ele não tem CPF, ele não tem título de eleitor, e, portanto, ele não recebeu o auxílio emergencial. E, para complicar ainda mais a situação, o Claudinho não consegue tirar o título de eleitor, nem reservista e nem o CPF. Por quê? Porque ele não consegue acessar esse serviço, estão todos fechados. Eu mesmo fui com ele, pessoalmente, na Justiça Eleitoral aqui da região, e a gente não conseguiu ser atendido, mesmo tendo feito um pedido de atendimento de emergência. Tem um outro menino que é mais jovem, deve ter uns 25 anos, chama Alan, que está na mesma situação, ex-presidiário, ele não lembra o número do CPF dele e ele não consegue acessar o auxílio emergencial porque ele não tem isso. E eu tenho mais um caso, esse é bem emblemático. Um amigo é Uber e ele foi fiel a resposta lá do sistema, entrou no sistema, foi muito fiel, mandou o nome dele, o CPF dele, aí cadastrou toda a família dele e ele cadastrou o CPF da esposa dele, que tem emprego, porém está com jornada reduzida e salário reduzido. E aí ele teve o auxílio emergencial negado. E ele é um dos pilares da casa dele, sabe? Com o dinheiro que ele ganha na Uber, ele sustenta a casa dele. E hoje eles estão nessa situação. A esposa com salário bastante reduzido, ele sem poder trabalhar, sem condição de trabalhar, não recebeu auxílio emergencial, está passando por essa situação. Então, a situação na periferia é muito difícil, entristecedora, e, além disso tudo, se a gente pensar adiante, a gente pode se desesperar, porque iguais a esses que eu citei, tem inúmeros. Existem mulheres com 6 filhos, sem emprego, sem como trabalhar, por exemplo, que era diarista, você não pode ir, que era cidadão, você não pode ir. Então, a situação é muito delicada, muito delicada. Então, a gente está tendo essa situação, entendeu? E nessa ação que a gente tem feito, a gente tem buscado
auxiliar as pessoas com as informações que elas vão ter, né? As informações em relação à questão alimentar, as informações em relação à questão a quem é grupo de risco, quem deixa de ser grupo de risco, as informações onde buscar ajuda. E a gente também tem feito, para além dessa questão de informar as pessoas, a gente tem prestado serviço para essas pessoas. Eu coloquei meu carro à disposição, tem mais 3 amigos que colocaram. Então a gente tem na UBS comprar remédio, buscar remédio, na farmácia comprar, para quem precisa que vai, é grupo de risco. Temos ido no mercado. Outro dia mesmo rodei 25 quilômetros para conseguir achar um remédio para uma senhora que tem osteoporose, é hipertensa, quadro de depressão, e além disso ainda tem diabetes. Então... Ô, Claudinho, eu vou aproveitar essa deixa que você deu sobre esses casos que vocês têm vivido aí na periferia, né? Eu também sou da periferia, sou da Zona Leste de São Paulo, moro em Goianazes, e aqui no condomínio onde eu moro, eu tenho, junto com a minha mãe, ajudado uma série de vizinhos nossos que estão tendo muita dificuldade no cadastro do auxílio emergencial, inclusive dificuldades para conseguir acessar o aplicativo, e quando acessa o aplicativo, faz o cadastro e só que a resposta é negativa. Então, eu queria fazer uma pergunta para a ministra Tereza. A gente está vendo, né, está escancarado isso, não só com esses exemplos que o Claudinho tem dado, mas que eu acho que eu tenho visto várias pessoas na internet falando sobre isso, né, que o auxílio emergencial, ele foi promulgado, ele foi efetivado, mas tem muitas famílias que ainda hoje têm dificuldade não só de se cadastrar, mas também de receber, e a gente está vendo famílias que passam a noite, inclusive, à noite em claro, na frente da Caixa Econômica Federal para conseguir ter acesso à informação. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim, como o governo, para além de, como você mesma comentou, né, não ter tido uma vontade de fazer esse processo do auxílio, né, foi através da força dos movimentos sociais e da bancada da oposição de esquerda que a gente conseguiu aprovar essa renda emergencial. E aí, para além disso, ao ser aprovado, essa população mais pobre, que está em situação de vulnerabilidade, ela tem ficado presa nessas burocracias internas. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? O governo ele não está tratando a população mais pobre como ele trata os bancos, por exemplo, porque quando começou essa crise do coronavírus aqui, a liberação de financiamento para os bancos foi muito rápida. Agora, para garantir a renda emergencial, para além de ter tido uma dificuldade enorme, hoje a gente tem visto uma série de famílias que têm essa dificuldade com a burocracia para ter acesso à renda emergencial. Boa. E aí, ministra, já me conta se a gente está perdido ou se tem algum plano aí que a gente pode pensar em alguma coisa melhor. Olha só, nós já aprovamos essa renda básica emergencial, a gente já fez aniversário, entendeu? Agora, de fato, pelas últimas informações que a gente conseguiu, que também é um problema, né? Você ter acesso à informação do que está acontecendo é uma dificuldade gigantesca, até para avaliar, né, como que está a situação, até para a oposição poder criticar, exigir providências. Então, a gente está tendo muita dificuldade de acesso. Pelo que a gente sabe, uma parcela da população já, de fato, recebeu, que são aqueles do Bolsa Família, que era só pagar, né, ao invés de pagar o Bolsa Família, pagar essa renda, então nem vale para discutir, demoraram quase um mês para pagar o próprio público do Bolsa Família. Essa semana pagaram mais uma leva, tem gente que ainda não recebeu, né? Muita gente que eu conheço recebeu, muita gente que eu conheço, até porque as pessoas estão me escrevendo aqui desesperada, faço o quê? É muita dificuldade de acesso à informação. E o governo, primeiro que ele não queria pagar mesmo, para mim está comprovado isso, eles estão pagando porque eles foram obrigados, né? E por que eles atrasaram tanto? Atrasaram tanto porque o plano deles não é manter as pessoas em casa, gente. O plano deles vai para a rua. Qual que é a orientação que esse governo está dando, com o presidente saindo, fazendo manifestação, toda a base do bolsonarista, chamando a população para ir trabalhar, e as pessoas sem renda em casa. Então, a orientação do governo não era resolver o problema de renda da população, que quer ficar em casa, mas precisa dessa segurança para ter o que comer, né? Nós estamos falando de um dinheiro que é um dinheiro elementar, pequeno, que está dando, mal está dando para as pessoas pagarem a dívida do armazém, né? Porque elas ficaram quase um mês sem dinheiro, aí, portanto, compraram, se endividaram, compraram na cadernetinha na venda da esquina,
né, e assim por diante. Então, estão praticamente pagando a comida que comeram durante o mês. Tem gente que não recebeu ainda. Qual é o problema? O problema é que o governo fez uma coisa quadrada, engessada. Tinha que ter falado com os prefeitos, tinha que ter falado com o secretário de assistência. Tem gente que está dizendo assim, foi errado fazer um aplicativo. Eu não acho que foi errado fazer um aplicativo, acho que foi certo. Tem muita gente no Brasil que tem telefone celular e podia, ao invés de ir no CRAS, ao invés de pedir ajuda, fazer pelo aplicativo. Mas tem gente que não tem o aplicativo, tem gente que não tem CPF. Então, esse era um momento de dar esse crédito, confiar na população pobre que está em situação de desespero. Nós não estamos tratando de um momento qualquer, nós estamos tratando de uma crise sanitária que o mundo nunca viu. Então, todos os países estão fazendo a mesma coisa, passando dinheiro para as pessoas. O Alonso comentou dos Estados Unidos, aqui na Inglaterra é 1.200 pounds, multiplica por 6, entendeu? Dá 7 mil reais que eles estão passando para as pessoas, para os microempresários, para os trabalhadores. Para quê? É lógico que o Brasil não é a Inglaterra, mas assim, todo mundo está dando um jeito de fazer e depois vai conferir. O governo não resolveu criar um monte de burocracia porque não confia na população pobre, acha que as pessoas vão fraudar o sistema. Então, cria um monte de detalhe técnico para impedir que as pessoas acessem. Gente, tem que pagar, as pessoas estão passando fome. É disso que nós tratamos. Como você citou, o diarista, o autônomo, a pessoa que vendia comida no ponto de ônibus onde não tem mais nem gente, nem pode ir. Nós não queremos que essas pessoas saiam de casa. E nós não queremos também que o trabalhador, não só o informal, o trabalhador também não pode sair de casa. E o governo fez uma medida que é uma medida criminosa na nossa avaliação, né? Perguntando agora o que nós temos que fazer. A gente apresentou um outro projeto, porque o governo apresentou um projeto para quem é assalariado, que é o seguinte, a empresa pode reduzir o salário e reduzir jornada de trabalho. Gente, que doideira é essa? Que reduzir jornada de trabalho é para a pessoa ficar em casa, não é para trabalhar menos horas. Se ela sair de casa, se ela pegar um ônibus, se ela pegar um trem, se ela pegar um metrô, ela já vai estar correndo risco, ela vai estar sendo infectada, ela vai estar infectando outras pessoas. Então, a orientação é ficar em casa, distanciamento social o máximo possível. E o governo não está ajudando. Então, nós apresentamos um projeto, que é um projeto que garante para todo mundo que ganha até 3 salários mínimos que seja pago, e para quem ganha mais que isso, que o governo pague até 3 salários mínimos e a empresa, né, pague a diferença quando for o caso. Então, se for micro e pequena empresa, ela vai receber, e a grande também vai receber uma linha de crédito para poder ajudar a gente a pagar. Mas até 3 salários mínimos, o governo pagar. Por quê? Porque interessa ao Estado, interessa à saúde pública que o trabalhador, o informal ou o trabalhador formal, né, pegando o exemplo aí do mesmo público, a diarista, que é informal, ou a trabalhadora doméstica, que é assalariada, que tem carteira assinada, nós queremos que as duas fiquem em casa. E as duas estão correndo risco. Por quê? Porque a diarista deixou de receber, e, portanto, está numa situação desesperadora, e essa trabalhadora doméstica que tem carteira assinada, a patroa está ou dizendo que ela vai ser demitida, ou obrigando ela a trabalhar. Então, é o pior dos mundos que a população pobre está vivendo, e é por isso que nós estamos apresentando esse conjunto de propostas, inclusive garantindo, né, o pagamento, para garantir o pagamento dos salários e para garantir um crédito, né, muito facilitado para esse empreendedor que tem um trabalhador assalariado. Para não demitir ninguém. Essa é a palavra de ordem, Alonso. Ninguém demite ninguém. É o nome, inclusive, da nossa proposta. É isso aí. É o que você falou, o diálogo, evitar criar um bicho de 7 cabeças que depois ninguém consegue domar. E para provar isso, eu tenho aqui, lendo alguns comentários aqui que o pessoal está mandando, ó. A Raquel Monteiro, fiz no dia 7 de abril o cadastro, recebi a resposta que teria que refazer o pedido. Eu até tento, mas não consigo registrar na minha composição familiar. Somos 4 pessoas e dá erro no ARP. Cacau Chaves, conheço pessoas que receberam, mas só as que já estavam no CAD único, no cadastro único, que foi organizado, já existia antes, mas foi organizado no governo Lula. Quem não estava e solicitou, nenhuma conseguiu.
A Cacau Chaves continua. Só sei que eu não tenho direito, moro sozinho, eu pago aluguel, trabalho em regime temporário e ao final do meu contrato, junho, estarei no fim da picada. Desespero define. Nobinho 8K. Esse auxílio tá igual a pé de cobra. Aparecida CG. Todo mundo já recebeu uma vírgula. Eu continuo a análise e não recebi nada. Cleise Guedes. Sou autônoma, não tenho filhos e a situação já está difícil. Imagina para as famílias. Então, assim, só para a gente deixar um pouco a fala do pessoal que está assistindo a gente contar. Claudinho, também teve um comentário aqui que o seu som estava meio baixo. Então vamos ver se melhorou. Está baixo ainda. Fala aí de novo, vamos ver. Vamos ver. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Se falar pertinho, já melhora. Sabe o que eu queria, Claudinho? Que você também contasse para a gente o que é o Comitê Popular de Enfrentamento ao Covid-19. Ah, legal. Então, quando a gente se deparou nessa situação de ter que ficar todo mundo em casa, muitas pessoas, especialmente as pessoas negras, têm muitas doenças que não podem se expor ao vírus, que podem agravar, né, a contaminação, agravar o vírus, agravar a situação de saúde das pessoas e tal. E a gente viu que muita gente, tem um caso aqui na nossa comunidade de um pai de família que tem 8 filhos e uma neta, que vendia água no Farol. Ele não pode mais vender água no Farol. Ele até tentou, mas a polícia fez ele voltar para casa. A gente resolveu tomar alguma medida, a gente que tem uma ação para fora da comunidade, né? A gente que tem uma rede de relacionamento para fora da comunidade, resolveu se juntar para poder, de alguma forma, oferecer algum caminho de amparo para essas pessoas, né? Aí a gente se juntou aqui, lideranças de vários bairros aqui do distrito do Jardim São Luís, tem do Jardim Santo Antônio, tem do Jardim Ibirapuera, tem aqui do próprio Jardim São Luís, Jardim Monte Azul, Jardim Casablanca, Pro Morar, uma série de bairros aqui, e tem um pouco de pessoas que não são daqui do bairro, mas que resolveu se juntar a gente também, e a gente resolveu pensar de que forma que a gente poderia colaborar para que essas pessoas pudessem se proteger e, se protegendo, proteger os seus, e também que elas conseguissem o mínimo de condição de sobrevivência para esse período, né? Que é um período muito delicado, né? Especialmente pela capacidade do vírus de se propagar, né? E de chegar nas pessoas. E aí a gente virtualmente se reuniu, conversamos, tiramos uma série de medidas e estamos desenvolvendo elas. Entre essas medidas está prestar serviço de ir ao UBS, ir à farmácia, ir ao mercado, ir à padaria, à mercearia para essas pessoas, né? Tem também a gente tem feito alguns materiais de divulgação de caminhos que podem ser feitos para as pessoas poderem se proteger mais, como a questão alimentar, uma série de outras questões, né? Então a gente tem feito isso em casa e tem mandado para as pessoas tomar chá de erva doce, tem pedido para as pessoas se alimentarem bem, tem pedido para as pessoas se cuidarem e manterem, e colaborarem para que a sua imunidade esteja alta, né, para poder, se caso o vírus chegar, conseguir enfrentar e combater. E também estamos fazendo ações de busca por alimentação para essas pessoas, né? Hoje mesmo a gente está desenvolvendo uma ação aqui, um doador exigiu que fosse hoje, a gente tinha esse compromisso aqui, eu não queria desmarcar, e a gente está aqui na comunidade hoje entregando 350 cestas básicas para famílias aqui. 70% dessas famílias estão desempregadas, né? Eu diria que 80% são famílias lideradas por mulheres, né? Mães solteiras que se viram para poder sustentar. Boa parte delas empregadas domésticas, autônomas ou diaristas, né? Pessoas que trabalham praticamente por conta própria e que estão com essa situação de emergência aí alimentar. Então, a gente está tentando fazer da melhor forma, estamos fazendo as pessoas respeitarem o espaço de 1,5 metro de distância, estamos conseguindo aí ajudar essas pessoas. Nós já ajudamos mais de 150 famílias
Hoje nós estamos ajudando mais 350 famílias e estamos tocando a vida e enfrentando o vírus. Tem algumas coisas que nos assustam, né? A gente está no aguardo de uma medida que possa considerar favelas e aglomerados urbanos nas estratégias de políticas públicas para poder enfrentar a Covid-19. Até agora a gente não percebeu isso. A gente gostaria muito, inclusive, que a esquerda pudesse puxar esse debate. A gente precisa pensar como que, por exemplo, num lugar que tem muitas famílias amontoadas, eu tenho uma pessoa que mora parede com parede comigo que está com Covid-19. Ainda bem que essa pessoa tem respeitado todos os protocolos que precisam ser respeitados para ela poder se curar e não contaminar outras pessoas. Mas assim como eu, no Brasil inteiro, tem muito mais pessoas que estão passando por isso. Como que a gente vai enfrentar isso? Como que o poder público vai enfrentar isso? Eu acho que isso é uma tarefa de pensar um plano para enfrentar a Covid-19 nas favelas e grandes aglomerados urbanos, é uma tarefa do poder público, especialmente daquelas que têm compromisso com o povo. Então, é um apelo que eu faço, especialmente para os deputados, senadores, prefeitos, administradores, gestores públicos aí, especialmente do campo da esquerda, mas porque a direita não está pensando nisso. A direita, infelizmente, está pensando no mercado, está pensando naqueles e naquelas que estão pressionando eles pela reabertura dos comércios, pela reabertura dos bancos, pela reabertura e movimentação do sistema financeiro. E a gente sabe que, nesse momento, o que a gente está tentando fazer é preservar vidas, né? E isso é muito caro para a gente. As nossas vidas são muito caras para a gente. Boa, Claudinho. A gente vê que não dá para ficar parado. Se o governo tivesse, de repente, fazendo um trabalho um pouco diferente, Claudinho e as pessoas na comunidade iam ter menos trabalho. Queria agradecer, em primeiro lugar, ao DCM, que está fazendo essa transmissão junto com a gente, que foi ótimo. A gente está com vários parceiros no Facebook, a gente chegou a ter 3.000 pessoas online ao mesmo tempo, agora há pouco. Então, eu vou agradecer aos nossos parceiros que estão em transmissão cruzada com a gente. O Lula Oficial, presidenta Dilma Rousseff, Fernando Haddad, Comitê Lula Livre, o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, a Frente Brasil Popular, PT no Senado, PT na Câmara e a CUT importantíssima. Quem também está assistindo a gente é a Clara Ante, que já foi diretora do Instituto. Ela mandou uma pergunta para a Tereza. Tamires, você está com a pergunta da Clara Ante aí? Sim, primeiro, Clara, que bom saber que você está acompanhando a nossa live. A Clara também tem uma live hoje, mais tarde, vamos acompanhar também. Tereza, ministra, a Clara Ante, ela pediu para perguntar para a senhora se a gente tem como comparar o montante que o governo cedeu para os bancos em relação à quantidade que ele tem financiado para garantir as políticas públicas de inclusão social, inclusive o auxílio, para a gente ter uma noção se o governo federal está conseguindo, inclusive, contribuir mais com os bancos, mais com o sistema financeiro, do que com a população mais pobre, porque a quantia que ele liberou já no começo foi muito alta e foi muito rápida, né, como a gente sabe. Agora, para garantir as políticas públicas de inclusão social, não só a renda básica emergencial, mas outras políticas públicas que poderiam ter sido feitas, ele demorou muito e teve que ter muita luta da oposição, dos movimentos sociais. Então, agradecer primeiro a pergunta da Clara e aí ver se você pode responder. Clarinha, querida, amada, que saudade de você! Olha só, primeiro, né, o dinheiro, aquilo que a gente já falou, né, o dinheiro para os bancos saiu na mesma hora, né? Não que a discussão, a gente não deva ter um plano que consiga garantir o funcionamento da economia. Não é disso que se trata. O PT e os partidos da oposição entendem que a gente tem que manter a economia viva também, certo? Agora, não pode ser um critério que é tudo para os bancos e nada para a população. O dinheiro é incomparável, claro, porque assim, a gente está falando, no caso dessa renda emergencial, chega aí a em torno de 30 bilhões por mês, né? São 3 meses, né? Então, nós vamos chegar num valor relativamente pequeno, certo? Quando você está falando com a linha de crédito que saiu era 350 bilhões,
O governo chegou a falar em 1 trilhão, certo? Nada disso está chegando para a população pobre. O dinheiro que saiu para o Sistema Único de Saúde, na primeira rodada, era 5 bilhões. Nós estamos falando de 1 trilhão para sustento, para segurar o funcionamento dos grandes. E quando você fala do Sistema Único de Saúde, quando você fala da renda da população, você está falando de alguns bilhões. E no caso do trabalhador, a gente tem que pensar, porque não se trata só de gasto. Eu acho que essa é uma questão que, aliás, o Lula sempre fala muito nisso, é bom a gente lembrar. O dinheiro que a gente coloca na mão dessa mãe, ele não vai para o colchão, ele não vai para a poupança, ele não vai para fazer especulação, ele vira comida. Né? Então, isso não só é importante para a família, mas isso também é importante para manter a economia, um pouquinho da economia funcionando. O que está funcionando da economia? A parte essa de medicamentos, né, farmácia, e a parte de alimentação. Então, se a gente conseguir manter isso funcionando, o Brasil vai um pouquinho menos para o buraco. O governo tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Uma, tentar impedir que a crise sanitária, que é isso, o número de pessoas indo para o hospital seja tão grande que a rede de hospitalar não aguente e entre em colapso, que já está acontecendo em alguns lugares do Brasil. É por isso que a gente está falando, fique em casa, gente. Não é porque nós queremos fechar a economia, mas se você sair na rua, você está transmitindo o vírus, pegando a doença. Então, qual que é o jeito de manter as pessoas dentro de casa? Ajudando com essa renda. Mas o governo também tem que ajudar a economia a não morrer, né? As empresas têm que ficar vivas. Então, o governo não está ajudando essas 3 frentes, que são as frentes mais vulneráveis, que é esse trabalhador informal, né, ou por conta própria, o microempresário, o trabalhador assalariado que está sendo jogado no desemprego. O desemprego está aumentando. Quando a gente fala isso, significa o quê? Eu não acredito que vai chegar em 18%, eu acredito que vai ser mais do que isso. E essa crise pegou a gente no pior momento, porque o desemprego já estava alto. Né? Então, o desemprego já estava altíssimo, né, em patamares que a gente não via há muito tempo, e está acelerando. E os micro e pequenos empresários que também estão desesperados. Então, tem gente dizendo, não, quero abrir. Não porque quer abrir, mas porque não vê perspectiva, está vendo sua empresa quebrar. Né? Então, o que nós vamos colocar para o país para daqui a 3 meses, para daqui a 4 meses, quando a gente começar, aí sim, com segurança, a voltar? Né? Então, a Clara está certa em tentar comparar, porque o valor é incomparável. Né? Nós estamos falando em 30 bi para um, 300 bi para o outro, e 1 trilhão para outros ainda. Né? E para a rede de saúde, o dinheiro contado no conta-gotas, e o governo alegando que não tem problema de como fazer a alocação de recursos. Não é hora de discutir isso. A hora é, vamos gastar. Depois a gente vai dizer como que a gente vai pagar essa conta. Por quê? Porque senão não vai ter depois. Esse que é o fundamental. Então, só queria aproveitar um gancho para pegar essa fala do Claudinho, que é super importante, que é o quê? Nesse momento, é muito importante essa solidariedade, mas o Claudinho está certo, quem tinha que estar fazendo, cobrindo parte desses problemas era o setor público, não só com essa renda, não só, mas inclusive pagando determinados atores, né, inclusive da comunidade, para poder estar fazendo esse serviço comunitário, garantindo que essas pessoas vulneráveis, idosos, né, que as pessoas tivessem como ter acesso à comida, nada disso ele está providenciando, ele não está ajudando os prefeitos, ele não está ajudando os governadores, que são os que estão tentando criar esse ambiente, e essa solidariedade. Quem tinha que estar fazendo isso? O setor público. Não pode contar com ajuda numa crise desse tamanho. Né? E é com isso que a gente está contando, com ajuda, com filantropia, ainda bem, né? Mas tudo que fosse feito nesse momento já seria pouco, mais ainda com um governo que não cumpre o seu papel, né? Não só não gastando na área de saúde, como não gastando na área social, né? Na área de assistência social, que estaria ajudando muito. E eu acho que a gente tinha que já ter tomado medidas, que é isso que o Claudinho falou. O que nós temos que fazer? Nós temos um conjunto de espaços fechados no Brasil, hotéis, motéis, toda essa rede de pensões, tudo isso fechado, podia estar acolhendo essa população. Não é acolhendo a população doente, porque tem gente que diz, vamos transformar um hotel num hospital. Tem gente que não tem que ir para o hospital.
tenha que estar num lugar seguro. Tem idoso que não está doente, mas está vulnerável porque está num lugar cercado de gente doente. Como que a gente podia fazer? O governo tem que pagar esses hotéis, tem que pagar esses motéis, tem que pagar essas pensões e transformar esses locais em locais que possa estar acolhendo essa população de rua, população que está em bairros e comunidades com muita gente. Tem gente que está numa casa com 10 pessoas. Gente, isso é um risco. Então, numa casa pequena com 10 pessoas, essas pessoas estão em risco. Uma casa de um cômodo. Uma casa de um cômodo com 10 pessoas sem janela. Tem isso. É um risco. Essas pessoas estão em risco. E essas pessoas em risco colocam em risco o resto do país. Então, não é uma coisa para resolver só um problema dessa família pobre. É uma questão de saúde pública. Então, resolver este problema, colocar essa família em segurança, é bom para todo o país, né? E dar um dinheiro para essas famílias é bom porque faz o comércio funcionar também. Então, nós temos que parar de achar que nós estamos tratando somente de uma questão de justiça social. Não é uma questão de saúde pública, né? É uma questão de justiça, mas é também uma questão econômica, manter a economia viva. E eu acho que a proposta que nós estamos apresentando, e o Claudinho está certo em cobrar, nós temos que ter um plano, já que o governo é um irresponsável e não faz esse plano, que com segurança, como que vai ser daqui a 5, 6 meses? Não é pedir para sair o mês que vem. Gente, é uma irresponsabilidade chamar as pessoas para a rua agora. É uma irresponsabilidade. É um crime. Vamos dar um nome que tem que ser dado. É um crime. Legal, Tereza. Eu queria a gente já está com 40 minutos da nossa meia hora com o Instituto Lula, então eu queria começar agradecendo vocês, agradecendo ao Claudinho. É muito bacana ver vocês trocando essa bola aqui, até porque, como a gente viu há muito tempo, mas nesse final de semana teve várias matérias, como a nossa voz está sendo censurada pela esquerda. Às vezes você vai assistir Jornal Nacional, as vozes de esquerda que eles ouvem é o Rodrigo Maia, o Amoedo. Né? Eles escolheram uma esquerda nova aí, deles próprios. Então, por isso a parceria com o DCM é tão importante. Volto a agradecer o DCM, os parceiros que estão junto com a gente. E eu queria já chamar o Claudinho para começar a fazer as considerações finais para a gente se despedir aqui, Claudinho. E tem gente aqui, eu estou vendo nos comentários, muita gente estranhando o horário da live no DCM. Normalmente o DCM não tem esse horário, eles aceitaram fazer uma parceria com a gente, e a gente exatamente está estreando esse programa às 15 horas, chama Meia Hora com o Instituto Lula. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Claudinho, por favor, vamos ouvir suas considerações finais aqui, para a gente começar a se despedir. Estão me ouvindo, Afonso? Está um pouquinho, eu acho que está longe o microfone da sua boca, não sei, está um pouquinho baixo. Melhorou? Melhorou. Tá. Eu quero dizer o seguinte: a periferia não vai assistir de braços cruzados esse genocídio que se pretende fazer na periferia. A gente sabe que quando o vírus chegar de verdade na periferia, o efeito vai ser devastador, e é por isso que a gente está agindo para que essas coisas não ocorram. E nós estamos tomando todos os cuidados possíveis, mas a gente sabe que a gente que tem um pouco mais de informação, a gente precisa agir e colaborar para que essa informação que a gente tem, ela passe para outras pessoas e a gente faça que isso circule entre todos nós para que a gente possa tomar os devidos cuidados. É muito triste assistir o nosso governo nesse momento. O ministro Mandetta chegou a falar em negociar com milícias e o crime organizado, mas em nenhum momento eles falaram em negociar com os movimentos sociais, os movimentos populares, com as lideranças sociais e populares das periferias. E isso é um absurdo. Veja que cúmulo nós chegamos. Nós temos um governo que considera a milícia instituição, mas não respeita movimentos sociais e movimentos populares. Então, é esse o nível que a gente chegou nesse país. Eu quero agradecer o Instituto Lula, o DCM, o 247, todos os parceiros dessa live. É fundamental esse movimento de reflexão, diálogo, pensamento de saídas, pensamento de caminhos que a gente possa estar fazendo para poder alcançar o bem comum, né? Salvar vidas.
Cada uma dessas vidas importa muito. A gente não quer salvar uma vida, a gente quer salvar todas as vidas, inclusive das pessoas que se opõem às nossas ideias. A gente nem quer salvar a vida deles, porque a gente acha que é mais saudável poder discutir com eles, né? Poder discutir, pensar o país, refletindo a partir do nosso ponto de vista, do ponto de vista deles também. E eu quero parabenizar vocês e agradecer o convite, agradecer a Tamires, essa mulher negra fundamental, importantíssima para a gente, importantíssima para as mulheres negras do Brasil e oxalá do mundo. Agradecer o Alonso, agradecer a Ministra Tereza, da qual eu sou muito fã, para mim é um prazer, é uma satisfação enorme poder estar participando dessa reflexão aqui com a senhora, ministra, porque a senhora tem uma história de construção política importantíssima, com certeza a tua atuação política, a atuação como gestora pública salvou muitas vidas nesse Brasil afora. E eu costumo dizer que é o seguinte: se a gente salvar uma vida, já está valendo. Então, como a senhora salvou milhares, está valendo milhares de vezes para a senhora. Muito obrigado, Tamires, muito obrigado, ministra Tereza, muito obrigado, Alonso, muito obrigado a todos e todas que nos assistiram aqui. Estamos juntos, vamos continuar enfrentando, vamos continuar essa fronteira de enfrentamento das desigualdades e a gente vai vencer a Covid-19. A gente vai vencer, se o governo não colaborar, a gente vai vencer com as nossas forças, com o nosso empenho e com tudo que a gente construiu de bom nesse país, com todas essas ações que a gente tem feito aí. Eu estou vendo no Brasil afora um monte de ações sendo feitas, isso está lindo, está maravilhoso. E o povo brasileiro tem essa característica, né? A gente se supera, a gente vence as batalhas e estamos juntos. Um beijo no coração de cada um de vocês, de cada uma de vocês. Obrigada, Claudinho, por ter aceitado participar desse bate-papo. Você tem feito um trabalho fundamental aí na Zona Sul e aqui em São Paulo, e é um trabalho que não começa de agora. E já é um parceiro, inclusive, histórico do Instituto, né? Já participou de várias atividades com a gente, de bate-papos em diálogos não só do movimento negro, mas do movimento de juventude, de cultura periférica. Então, parabéns pela atuação aí no Comitê Popular para ajudar as famílias que estão em situação de vulnerabilidade aí na região da Zona Sul. Ministra, eu quero agradecer muito você ter topado também participar desse bate-papo. Como o Claudinho falou, você é uma referência para a gente nessa área, salvou milhares de vidas. Com certeza, se fosse um projeto democrático popular, né, se a gente tivesse um governo de esquerda passando por esse momento, as ações e as políticas do governo seriam completamente diferentes. E aí eu queria convidar a senhora também para fazer as considerações finais e agradecer muito por ter topado participar desse bate-papo aqui com a gente. Obrigado você, Tamires, Alonso, Claudinho, querido, com palavras tão generosas. Olha só, gente, esse governo, na verdade, está lavando as mãos. Ele acha que fez esse forçado, está pagando esses R$600 e que com isso está resolvido o problema. Não está resolvido. Não está resolvido. Aliás, nem começou a ser resolvido. Tem muita coisa a ser feita e ele está lá, lavando as mãos na política, né? Quando, na verdade, tinha que estar ajudando a população não só a lavar as mãos, mas a ter comida em casa. Então, graças a pessoas que não estão aceitando, né, fazer essa mesma coisa, que é se descomprometer, né, com o povo, como o Claudinho, como tantos outros atores que estão vendo o desespero da população e tentando atuar, né? Eu acho que é super importante, de repente a gente podia até conversar depois, Claudinho, para tentar pensar esse projeto, do que mais a gente fazer, de como se articular, porque eu acho que nós temos que fazer a mesma coisa que nós fizemos com renda básica emergencial, botar na rua e dizer, é isso que tem que fazer, aí eles saíram correndo e foram fazer. Agora nós temos que dizer, tem que pagar o salário, agora nós temos que dizer, tem que pagar os hotéis e botar a população que está em risco, que está em áreas de comunidade, em áreas de favela, né? Situação de risco real. Não é só quem tem que estar doente que tem que estar sendo removida, né? Então, acho que tem muita coisa a ser feita. Na periferia de São Paulo, nós temos CELS, que estão fechados, nós temos os centros culturais, as casas de cultura, nós temos também as escolas que estão fechadas. Todos esses lugares serviriam para poder acomodar pessoas por esse período, para a gente desaglomerar as pessoas. Mas desculpa interromper a sua raciocínio. Não, imagina, mas é essa a ideia mesmo. Então, assim, existem um conjunto de coisas, não é uma coisa só que resolve um problema
tão complexo como esse, tem que ser várias soluções, inclusive para o renda básica emergencial. Eles foram lá, não escutaram a comunidade, não escutaram os prefeitos, saíram fazendo coisas da cabeça dele. Então, nós temos um leque enorme de alternativas que tem que estar sendo implementadas todas, e mesmo assim vai ser pouco. E começar a pensar também como manter o resto do país, né? Como garantir, por exemplo, a agricultura familiar funcionando, né? Nós estamos falando muito em setores urbanos, mas o rural também começa a ficar em risco. Então, assim, tem um conjunto de questões, e aí, só lembrando, gente, um pouco das coisas que está funcionando porque ainda existiam. Ainda existia o SUS, que eles queriam ter privatizado, ainda existia a Caixa, ainda existe a Caixa Econômica Federal, que eles também queriam ter privatizado. E existe o Sistema Único de Assistência Social baleado, né, porque cortaram o dinheiro, mas está lá funcionando. Existem o Cadastro Único que nós deixamos pronto, né? Então, o conjunto das coisas que está funcionando hoje no Brasil é aquilo que já existia, que se dependesse deles já tinha terminado. Então, isso também tem que servir de lição para a gente poder lutar para acabar com essa política de austeridade, né? Quando acaba, porque daqui a pouco vai acabar essa epidemia, a gente vai conseguir, espero, vencê-la, e eles vêm com o quê? Vamos voltar à austeridade, vamos voltar a privatizar a Caixa. Não, nós não podemos deixar, tem que garantir o SUS funcionando, que é o que está nos salvando nesse momento. E eu queria, assim, agradecer, né, não só a oportunidade, mas a todo mundo que está na luta, trabalhando e ajudando a gente a salvar o Brasil, como o Claudinho e tantos outros, né, na ausência desse Estado que deveria estar tomando um conjunto de medidas. Então, obrigada pelos parceiros e estou muito à disposição para o que eu puder ajudar. Eu quero novamente agradecer ao Claudinho e à ministra Tereza por ter topado participar desse bate-papo. Como o Alonso comentou, esse é um primeiro programa nosso, né, essa primeira edição do Meia Hora com o Instituto Lula. A ideia é que a gente faça debates para discutir temas que são importantes em relação ao país, né, para discutir políticas públicas, para pensar o que a gente poderia estar atuando, né, quais são as políticas públicas que poderiam estar sendo implementadas, não só durante agora esse processo da pandemia, do coronavírus, mas para pensar a segurança pública, o combate à fome, redução da desigualdade, combate ao racismo. Então, a ideia é que esse espaço, essa meia hora com o Instituto, ela seja um espaço permanente de discussão, não só com os nossos ex-ministros, né, com a rede que a gente tem de intelectuais, de gestores, mas também com as lideranças populares, porque a gente acredita que o processo de formulação de políticas públicas, ele precisa passar pelos intelectuais, pelos formuladores disso, mas também pela base, pelas lideranças políticas, pelas lideranças da periferia. Eu quero novamente agradecer a página oficial do presidente Lula, da presidenta Dilma Rousseff, do Fernando Haddad, o Comitê Lula Livre, o PT no Senado e o PT na Câmara, a Frente Brasil Popular, o MAB e a CUT, que estão retransmitindo esse debate aqui com a gente também, e dizer que esse é o primeiro bate-papo novamente, que a gente vai continuar. Espero que as pessoas que estão acompanhando a gente aqui online acompanhem as próximas vezes. Agradecer a Clara, que é a nossa conselheira do Instituto Lula, que além de acompanhar o nosso bate-papo aqui também, participou do debate, né, perguntando, e dizer que a gente se vê aí numa próxima. A gente ainda está pensando qual que vai ser a periodicidade desse bate-papo aqui, mas com certeza terão outras vezes, e vocês são responsáveis pelo sucesso, garanto, desse nosso bate-papo de hoje. Então, muito obrigada. Só um final, né, que eu queria comentar, que a gente não falou disso hoje, né, mas o coronavírus, ele já tem mais de 60 mil casos confirmados, já passou de 4.300 mortes aqui no Brasil, e sem pensar na subnotificação. Então, é muito importante essas iniciativas de solidariedade que têm acontecido na periferia para tentar amenizar o risco, mas, como a ministra Tereza comentou, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, enfim, o poder público como um todo tem uma responsabilidade enorme para garantir não só que essa contaminação ela não se aumente mais, e as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, os trabalhadores que precisam ir trabalhar, os trabalhadores da saúde, que são desse trabalho, que são considerados, enfim, que não podem parar nesse momento. Então, garantir os equipamentos de proteção individual,
garantir a renda emergencial, e não só a renda emergencial, mas outras políticas públicas para que as pessoas e as famílias que estão em situação de vulnerabilidade consigam ficar em isolamento, porque não adianta a gente ficar em isolamento passando fome, né? Que é parte do que o Claudinho estava relatando aqui para a gente, né? Os R$600 não são suficientes para essas famílias da periferia, e é importante que a gente faça não só essa discussão, mas que lute, como tanto a Tereza quanto o Claudinho comentou, para que essas políticas públicas sejam implementadas, para que a gente consiga superar esse momento de crise que o país vem vivendo, mas também entender que esse momento de crise ele faz parte de um projeto político que vem implementado desde o golpe que a presidenta Dilma sofreu. É um projeto de desmonte mesmo, né, dessas políticas públicas, desse projeto democrático popular que foi implementado nos últimos anos, e por isso que é importante que a gente faça esses debates e que faça muita luta social para garantir a sobrevivência, porque na prática, hoje, o que a gente está vivendo é uma luta pela sobrevivência do povo brasileiro. É isso, obrigada, e nos vemos na próxima. Obrigado a todo mundo, obrigado DCM, sigam a gente nas redes do Instituto Lula também, institutolula.org é o nosso site. Beijo, até mais. Tchau.